Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 14 de maio, depois dessa belíssima festa de Santa Nossa Senhora de Fátima, com essa procissão, com todas as graças, vividas no Santuário de Fátima, mas vividas no mundo inteiro, que queremos começar esse dia de São Matias. Então, hoje celebramos uma festa de apóstolo, com todas as graças de enraizamento que isso nos provoca no seio da igreja. Amar a igreja, amar os apóstolos, ser filha da igreja é a grande graça que nós pedimos e justamente a Virgem Maria nos prepara a termos esse coração amado e amante da igreja. Hoje, no nosso livro de vida, é o número 173 que nós vamos estudar, a vontade fortificada pela graça. Nós vemos na vida de São Paulo, antes da sua conversão no caminho de Damasco, esta vontade forte e fanática. Após a sua conversão, ele terá uma vontade unida à vontade de Cristo e não mais a si mesmo. Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele pôs toda a sua vontade ao serviço de Cristo. Logo, ela deve pôr-se em ação ao serviço de Cristo e fazer-se apenas um com Ele. 2 Coríntios 4, 15 a 18, e tudo isto se realiza em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não nos deixamos abater, pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Embora vivamos na carne, e isto é 2 Coríntios 10, 3 a 5, não militamos segundo a carne. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo o pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Nossa miséria humana permanece o poder de Deus que nos é dado. Filipenses 2, 13. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. A vontade está ligada à fé e aos nossos atos de fé na graça, que se tornam potência de Deus nas situações concretas. Efésios 3, 13 a 21, por isso vos peço, não vos deixeis abater por causa das minhas tribulações por vós, o que para vós deve ser motivo de glória. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vos sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações e sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender, com todos os santos, qual é a altura, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que podemos pedir ou conceber, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações dos séculos. Amém. A graça opera uma conversão e uma transfiguração das capacidades da ação. Mas ela não se substitui à vontade, que deve sempre decidir. A graça do martírio não elimina a coragem dos mártires. E Santo Agostinho pedia a graça da castidade sem conseguir vivê-la verdadeiramente, até o dia em que ele mudou a sua maneira de pedir. Concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. São Vicente de Paulo dizia, a graça pode mais. E São Tomás de Aquino, a graça não tolhe, mas aperfeiçoa a natureza. Um caminho simples é dado por São Francisco de Sales para unir em nós o trabalho da graça com a nossa vontade. É-nos preciso fazer-nos atos curtos de imaginação, que vão desencadear as afeições pelo Senhor. As afeições vão conduzir a resoluções. Estas resoluções vão nos fazer caminhar através dos exercícios espirituais, e isto em vista de cumprir a vontade de Deus.
Então, que riqueza esse número 173, que vai nos mostrar que a vontade depende da graça, mas que a graça não substitui a nossa vontade. Quer dizer que eu devo desejar cumprir não a minha vontade obstinada, muitas vezes forte contra a vontade de Deus, mas eu devo desejar cumprir a vontade de Deus unida à sua graça. A graça de Deus vai operar em mim o querer e o agir. Quer dizer, ela vai mudar o meu coração para que eu queira aquilo que Deus quer e para que, me unindo a Ele, eu possa agir na sua graça e na sua vontade. E é bonito porque a graça pode fazer em nós aquilo que nós não podemos. É a experiência de Santo Agostinho, é a experiência de todos os santos, que com as suas próprias vontades não conseguiriam alcançar aquilo que era a vontade de Deus. Mas pedindo a graça, dão esse salto para a vontade de Deus. São Francisco de Sales dá essas escadinhas para alcançarmos. Primeiro, pequenos atos de imaginação. O que é que eu quero fazer? Eu quero me unir a Ti, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Depois, isso vai gerar em nós amor pelo Senhor. Isso vai dilatar o nosso coração a dizer, Senhor, eu quero renunciar à minha vontade e fazer a Tua por amor, por puro amor. Aí, pequenas decisões vão começar a surgir no nosso coração, e São Francisco de Sales fala disso como resoluções. Resoluções que vão nos fazer dar passos. Passos que vão nos fazer exercícios espirituais, tornando-se virtudes em cada um de nós e tornando-se o cumprimento da vontade de Deus. Então, a vontade deve ser fortificada pela graça. E hoje a palavra de Deus nos é dada, Atos 1, 15 a 17, 20 a 26. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos, o número das pessoas reunidas era mais ou menos de 120, e disse, irmãos, era preciso que se cumprisse as Escrituras, em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera a sua parte neste ministério, pois está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem habite nela, e ainda um outro receba o seu encargo. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar pelo batismo de João até o dia em que, dentre nós, foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então dois, José, chamado Barsabás, cognimiado Justo, e Matias, e fizeram esta oração. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tu escolhestes, para ocupar o lugar de Judas, que Judas abandonou no ministério do apostolado, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram então a sorte, e a sorte veio cair em Matias, que foi então contado entre os 12 apóstolos. Esta passagem de Atos 1, logo no livro dos Atos, é impressionante de realismo, porque nós somos eleitos, somos chamados, somos constituídos na vocação que Deus quer, mas eu ainda preciso de unir a minha vontade à vontade do Senhor. Pedro e Judas são duas personagens que nos mostram a terrível responsabilidade da vontade humana. Pedro, apesar de se ter oposto à vontade do Senhor, porque renegou o Senhor, porque teve medo de se unir à vontade do Senhor, se converteu e se torna agora o chefe dos apóstolos. Mas Judas, ele se obstinou e morreu nesta obstinação à sua vontade. Ele foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Terrível. Ele não foi o guia para que ensinar-nos a seguir Jesus. Ele foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E por isso, a morte sobretudo da sua vocação, do seu ministério. Mas é muito bonito na palavra de Deus que quando um falha, o Senhor suscita outro. E Matias é esse que vem substituir esse Judas que falha, que se obstina na sua vontade oposta à vontade de Deus. Salmo 112, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascer do sol até o poente, seja louvado o nome do Senhor. Elevado sobre os povos todos é o Senhor, sua glória está acima do céu. Quem é como o Senhor nosso Deus? Ele se leva para sentar-se e
e se abaixa para olhar pelo céu e pela terra. Ele ergue o fraco da poeira e tira o indigente do lixo, fazendo sentar-se com os nobres, ao lado dos nobres do seu povo. Quem são aqueles que se deixam elevar para sentar-se e que se deixam elevar e humilhar pelo Senhor? São aqueles que estão perto do seu coração, são aqueles que se deixam conduzir por Ele. Ele ergue o fraco da poeira, ele tira o indigente do lixo e faz sentar-se com os nobres. Quer dizer que aqueles que se deixam conduzir por Deus, mesmo quando são humilhados, serão glorificados. João 15, 9 a 17. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior mandamento do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos dê. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. A vontade é clara do Senhor sobre a nossa vida. Amar um ao outro, se amar um ao outro. Como Jesus nos amou. Ele nos pede de permanecer no seu amor. Ele nos pede de viver uma alegria plena, que é a alegria do amor recíproco. E Ele quer nos levar a uma intimidade profunda. Não nos chamar mais servos, mas amigos, aqueles que permanecem no seu coração. São Matias tinha uma difícil tarefa, substituir Judas. E ele recebe pela primeira vez, nesta passagem que nós lemos hoje, o nome de apóstolo. Ele torna-se então um dos 12, porque ele participou também dessa presença daqueles que viram o Senhor de forma ocular. Ele esteve com os outros apóstolos e ele participou dessa vida pública de Jesus até a sua morte e ressurreição. E ele vai ser um número importante, porque o número 12 nos apóstolos reconstitui as 12 tribos de Israel, ou seja, todo o povo de Deus. Os 12 apóstolos que Jesus simboliza, então, simbolizam a restauração do povo de Deus. Ele é também chamado o apóstolo póstumo, porque é eleito num segundo momento. São Matias, segundo a tradição, depois de receber a graça do Espírito Santo em Pentecostes, sai em missão para evangelizar a Judeia e a região da Capadócia. E depois vai até as regiões da Etiópia. A sua missão foi muito eficaz e converteu a muitos durante muitos lugares. Por isso, ele mesmo vai sofrer muitas perseguições até o martírio. Porém, nunca desanimou. Incansável, anunciou o Evangelho de Jesus Cristo até o fim da sua vida e entregou a sua vida por Cristo. A tradição conta que São Matias vai morrer por apedrejamento e depois disso é decapitado na cidade de Jerusalém. A tradição também conta que Santa Helena, mãe de Constantino, o imperador romano, ordenou a transladação das relíquias de São Matias para a cidade de Roma. E uma parte delas permanece na famosa Santa Maria Maggiore, onde podemos encontrar também as relíquias do presépio do menino Jesus. E o restante foi trasladado para a igreja São Matias, na cidade de Treves, na Alemanha. Toda uma tradição que diz que ele também evangelizou esta cidade e por isso se tornou seu padroeiro. Hoje, para terminarmos essa léxio, contemplemos essas homilias sobre os Atos dos Apóstolos de São João Crisóstomo, que diz assim: Pedro, naquele dia, levantou-se no meio dos irmãos e disse:
Pedro, a quem Cristo tinha confiado o rebanho, movido pelo fervor do seu zelo e porque era o primeiro do grupo dos apóstolos, foi o primeiro a tomar a palavra. Irmãos, é preciso escolher um dentre nós. Ouve a opinião de todos, a fim de que o escolhido seja bem aceito, evitando a inveja que poderia surgir, pois estas coisas, com frequência, são origem de grandes males. Mas Pedro não tinha autoridade para escolher por si só? É claro que tinha, mas absteve-se para não demonstrar favoritismo. Além disso, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então, eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha apelido de Justo, e Matias. Não foi Pedro que os apresentou, mas todos. O que ele fez foi aconselhar esta eleição, mostrando que a iniciativa não era sua, mas fora anteriormente anunciado pela profecia. Sua intervenção, neste caso, foi interpretar a profecia e não impor um preceito. Bonito o ministério de Pedro. Bonito esse Pedro que não impõe a sua vontade, mas que se deixa conduzir pela vontade de Deus e que é um tradutor da profecia que está contida na vontade de Deus. Possamos nós, nesse dia, aprender com São Matias e com São Pedro.